Visão do garoto ressuscitado da morte, como tem sido relatado perante as audiências pelo irmão Branham. Numa certa manhã, cerca das 3 horas da manhã, eu fui despertado de meu sono para verificar que o anjo do Senhor estava no quarto e me mostrou uma visão. Pelo Espírito, eu fui transportado na visão para uma cena onde o acidente há pouco havia acontecido. Eu vi que um garotinho de cerca de 8 ou 10 anos de idade havia sido morto. Ele tinha cabelo castanho claro e suas roupas pareciam muito esfarrapadas e rasgadas. Alguns homens estavam levando a criança para um hospital ou casa funerária. Foi neste momento que o anjo do Senhor me disse para me ajoelhar e orar para que a vida da criança retornasse a ela. Eu fiz isso, e a vida foi restaurada, e ela viveu. Agora, esta visão está para acontecer no futuro. Tenho dito isso a centenas de pessoas por todo o mundo, do Canadá à Flórida. Muitos têm escrito isso na folha de trás de sua Bíblia. Cerca de 2 semanas após a visão ter aparecido para mim, eu estava contando-a para uma multidão de pessoas em Miami, Flórida. Na noite seguinte, quando eu estava vindo para o culto, eu fui levado para uma multidão de pessoas que estavam esperando exatamente atrás da tenda. Eles tinham um garotinho de cerca de 5 anos de idade que havia sido afogado naquela manhã em um canal. Mas quando eu vi a criança, eu disse que não era o garoto que eu havia visto na visão. Então, eu ofereci uma oração de simpatia pela família. Cumprimento da visão da ressurreição de criança morta por William Branham. Isso foi em Coopio, quando o Senhor Jesus cumpriu a visão que ele havia me mostrado há uns 2 anos atrás. Foi aquela de um garotinho com cabelo castanho claro que foi ressuscitado dentre os mortos. Eu estava com um grupo de ministros que estavam descendo de uma montanha onde havíamos estado orando e cantando alguns hinos. Entre os ministros estavam o irmão Gordon Lindsay e o irmão Jack Moore, com quem estou associado. Um carro a algumas 300 jardas à frente de nós chocou-se com um garotinho jogando ao chão. E depois correu sobre ele com tanta força que ele o arremessou para trás, próximo à calçada. O irmão Jack Moore o apanhou e trouxe-o para o banco de trás do carro conosco. Vimos que ele estava morto. Eu olhei para o garotinho e pensei ter-lhe reconhecido. Então, me lembrei de que ele era o garotinho que eu havia visto na visão, que era de 8 ou 9 anos de idade, com cabelo castanho claro e que estava pobremente vestido. Eu o segurei junto ao meu corpo e comecei a orar. De repente, sua vida veio de volta a mim. Chegando ao hospital, estávamos surpresos em saber que o carro havia atingido outro garotinho e que havia derrubado-lhe para o outro lado da estrada. Nós não o tínhamos visto porque ele estava encoberto da nossa vista e outro carro havia apanhado ele para o hospital. Depois de 2 dias, ele ainda estava inconsciente. Os pais de ambas as crianças vieram ao hotel para me ver. O pai e a mãe do primeiro garoto estavam tão felizes porque o Senhor havia dado a vida de volta ao seu filho, segundo a visão que ele havia me mostrado. Mas, com tristeza, os outros pais olharam para mim e disseram: "E quanto ao nosso menino? Ele viverá?" Eu respondi que eu não poderia dizer, mas eles responderam: "Você disse aos outros pais que o seu garoto viveria? Você não pode dizer alguma coisa para o nosso garoto?"
mas eu disse que eu não poderia dizer nada até que o senhor me mostrasse. Então, eles começaram a chorar. Eu então perguntei aos pais se eles eram cristãos. Eles responderam que eles pertenciam à igreja, mas que eles não eram salvos. Eu então lhes perguntei que se Deus salvasse o seu garoto, se eles serviriam ao Senhor por todos os seus dias e ensinariam a criança a fazer o mesmo. Com lágrimas, eles responderam que eles fariam. Então, todos eles dobraram seus joelhos e oraram. Eu disse em minha oração: Pai, por favor, tenha misericórdia de nós e salve o seu filho. Então, eu retornei para o meu quarto. As notícias foram trazidas a mim sobre aquele momento em que, incrédulos parados perto da cena do acidente, quando o garoto foi morto, haviam dito: há um curador divino da América de quem todos eles têm falado a respeito. Agora, deixe-nos ver o que ele fará. Quando eles ouviram que o garoto morto foi ressuscitado, então eles disseram: por que ele não fez alguma coisa para o outro garoto que tem estado inconsciente por 2 dias? Isso é o que a minha intérprete, a irmã Isaacson, relatou de que aquelas pessoas estavam dizendo para os pais da criança que estava morrendo no hospital. Então eu disse para a irmã Isaacson: eu não posso fazer nada até que Deus me mostre o que fazer. Isso é o que Jesus disse em João 5,19. Eu apenas posso orar. O relato veio do hospital no dia seguinte de que ele dificilmente sobreviveria e a vida parecia estar se dissipando. Na noite seguinte, após retornar do culto, eu estava em meu quarto de hotel. Diante de mim foram colocadas 2 flores de Páscoa, uma se inclinando para o sul e outra para o norte. Essa é a maneira exata em que os corpos dos meninos caíram quando o carro os atropelou. Aquele voltado para o norte foi o que eles levaram morto, e o Senhor curou. Aquele outro, para o sul, era o jovem menor, que ainda estava inconsciente há 3 dias. Então, a flor voltada para o norte se levantou de uma só vez, forte e viva, mas a outra, voltada para o sul, estava murchando e morrendo. O anjo me fez entender que a visão representava os 2 garotos. Então, ele me mostrou 2 pedaços de doces que há pouco haviam me dado antes que eu viesse para o quarto. O anjo disse: tome um pedaço e come-o. Eu comi e ele era bem gostoso. Depois ele me disse: tome o outro pedaço. Mas o segundo pedaço não era tão bom e eu comecei a tirá-lo de minha boca. Mas o anjo parecia me dizer: se você fizer isso, o outro garoto morrerá. Então eu rapidamente comi o outro pedaço. Então a outra flor estava viva novamente em outra visão. Quando a visão terminou, me apressei para o quarto do irmão Lindsay e do irmão Moore. Eu disse aos meus irmãos: assim diz o Senhor concernente ao garoto. Então eu repeti a visão para os outros do grupo. Eu disse: Deus me mostrou outra visão 3 semanas antes em Londres, e ela veio a acontecer perfeitamente. Então esta visão ocorrerá. O garoto viverá. A irmã May Jackson, a intérprete, tentou ligar para os pais do garoto e contar-lhes o que eu havia dito, mas eles haviam ido para o hospital, porque havia sido dito a eles que o garoto estava morrendo. Mas quando eles chegaram ao hospital, eles descobriram que algo havia acontecido. O jovem havia se despertado da sua condição de inconsciente. Quando eles relataram isso para a irmã May, ela perguntou: a que horas foi isso? Eles disseram: enquanto estávamos observando ele tomar o seu último suspiro, ele, de repente, ficou consciente. Isso foi umas 10 horas naquele momento. Quando os médicos examinaram o garoto,
eles relataram de que ele estava totalmente são. Depois de examinar o tempo da visão, eu descobri que isso foi exatamente às 10 horas, quando o anjo do Senhor havia entrado em meu quarto. O garoto está em casa agora, saudável e feliz. Todo louvor ao poder no nome de Jesus. Deixe os anjos prostrados caírem, produzir a coroa real, e coroai-o, Senhor, em tudo. Ressurreição na Finlândia, pelo reverendo Jack Moore. O artigo seguinte foi colhido de uma carta escrita por um membro da equipe Branham, o irmão Jack Moore, para a igreja da qual ele é pastor, no Tabernáculo Vida, em Shreveport, Louisiana. O mais bem-vindo visitante de todos aqui é o Sol. A existência seria impossível sem ele, porque nós estamos a menos de 200 milhas do Círculo Ártico. Todos seriam uma massa congelada de desolação e morte se não fosse pelo Sol. Aqui, como em outro lugar, uma torrente de aleijados, enfermos e cegos fluem para a eternidade. Este é verdadeiramente um mundo moribundo. Mas temos um Sol cujos raios da cura chegam até mesmo aqui, o Filho de Deus. Meu coração clama, brilha em mim hoje. Porque se ele brilha, nosso amor não é congelado e nem o nosso sentimento por ele, e o seu povo congela na indiferença. Mas que ele possa ser sempre a luz e a estrela da manhã de todo o meu futuro, porque sem ele a vida seria, sem dúvida, escura e triste, até mesmo no Tabernáculo Vida. Ontem foi um grande dia. Eu falei primeiro no culto da manhã e o irmão Lindsay acompanhou. O Espírito nos ajudou. Depois oramos por alguns e Deus nos encontrou. De tarde, o irmão Branham, o irmão Lindsay e eu e a irmã Jackson, nosso intérprete, em companhia de um grupo de pastores, fomos a uma pequena viagem de excursão. Eles nos levaram para uma pequena colina próxima à cidade, onde existe uma torre de observação da qual vimos a bela cadeia de lagos e os campos rurais, todos congelados por toda parte. A cidade de Kuopio tem uma população de uns 40 mil. Os russos bombardearam em massa essa cidade no inverno da morte durante a guerra. O povo da pequena Finlândia tem sofrido muito, mas eles dão glória a Deus por sua liberdade que eles agora desfrutam. Na torre, nossos amigos começam a cantar alguns dos hinos de sua adoração. Um em particular sobre o Gólgota era tão comovente que alguns estrangeiros que estavam visitando a torre começaram visivelmente a se comoverem e pediram que eles cantassem mais. Todos nós estávamos grandemente comovidos e sentimos a proximidade e a presença daquele que morreu naquele monte longínquo. Quando me sento aqui em meu quarto de hotel, encarando o glorioso e maravilhoso pôr do sol, eu imagino que minha pobre e débil mente não pode começar a descrever o que o meu coração sente. Seu amor pode aquecer e acariciar o coração humano quando nada mais pode. No nosso caminho ao descer deste monte, testemunhamos uma visão nauseante. Um carro simplesmente na nossa frente correu em direção a 2 meninos escolares de cerca de 10 ou 11 anos de idade, derrubando-os para longe. O carro saiu da estrada. Paramos nosso carro e olhamos para a terrível cena. Ambos os garotos pareciam estarem mortos, deitados perfeitamente em silêncio. Nos apressamos para apanhar um, e um outro carro transportou o outro. Quando eu ergui a forma sem vida para o banco de trás, onde o irmão Branham e a irmã Jackson estavam sentados, eu sabia que era tarde demais para ajudá-lo. Seu pulso tinha ido. Mas enquanto dirigimos rumo à cidade, nós elevamos corações e vozes em oração. E após um pouco, ouvimos o irmão Branham dizer: seu pulso está batendo outra vez.
E eu imediatamente me lembrei sobre a visão que ele nos contou em Miami, Flórida, de um garotinho sendo ressuscitado dentre os mortos. Ele não sabia quando ou onde isso seria, mas ele sabia como o garotinho se pareceria. Quando chegamos ao hospital, o companheirinho havia recuperado a consciência e estava chorando. Ele, em pouco tempo, foi enviado para casa e o outro menino está bem, a caminho para a recuperação. O irmão Branham teve uma visão sobre ele e disse que ele viveria. Testemunho do pastor de Kuopio, Viu Rossoninen. Na manhã de sexta-feira, outra vez os irmãos Lindsay e Moore pregaram e oraram pelos enfermos, e novamente muitos foram curados cujos testemunhos serão dados em outro lugar. No entanto, na tarde desta sexta-feira, um incidente impressionante e fora do comum aconteceu, o que significa muito para o irmão Branham e para aqueles de nós que aconteceu de sermos suas testemunhas. 3 de nós, passageiros, fizeram uma inesquecível viagem próxima da torre de observação Púdio, situada numa bela elevação cênica. A excursão foi uma das mais preciosas que eu posso lembrar por causa da bênção de Deus sobre nós. E então, enquanto estávamos retornando do Púdio, um terrível acidente aconteceu. Um carro à frente foi incapaz de evitar um choque contra 2 pequenos garotos que correram para a rua na frente dele, jogando um para o lado da calçada e outro 5 jardas longe dentro de um campo. Um garoto inconsciente foi conduzido para dentro de um carro à frente de nós e o outro, Cary Roma, foi levado para dentro de nosso carro e colocado nos braços do irmão Branham e da senhorita Isaacson, que estavam sentados no banco de trás. Os irmãos Moore e Lindsay foram no banco da frente comigo. Enquanto corrimos para o hospital, eu perguntei por meio da irmã Isaacson, intérprete, como o menino estava. O irmão Branham, com seu dedo sobre o pulso do garoto, respondeu que o menino parecia estar morto, uma vez que o pulso não batia de jeito nenhum. Então o irmão Branham colocou sua mão sobre o coração do menino e percebeu que isso não estava funcionando. Ele mais uma vez examinou a respiração e não pôde detectar nenhum fôlego. Então ele se ajoelhou no chão do carro e começou a orar. E os irmãos Lindsay e Moore também oraram para que o Senhor tivesse misericórdia. Quando nos aproximamos do hospital, cerca de 5 ou 6 minutos depois, eu dei uma olhada para trás e, para minha surpresa, o menino abriu seus olhos. Quando transportamos o menino para dentro do hospital, ele começou a chorar e eu percebi que um milagre havia acontecido. Outro garoto havia sido trazido em pouco tempo e ainda estava inconsciente. Enquanto eu estava levando os meus convidados de volta para o seu hotel, o irmão Branham disse para mim: "Não se preocupe, o garoto que estava em nosso carro sobreviverá." Naquele momento, o irmão Branham não tinha segurança de que o outro garoto viveria, mas domingo à noite ele me assegurou sobre as bases de uma visão que ele havia visto cedo domingo de manhã, de que ele também viveria. No exato momento em que o irmão Branham estava me contando isso em seu hotel, o garoto deitava, morrendo no hospital. No entanto, segundo a declaração do médico, naquela noite havia uma chance para melhorar, quando no dia 28 de abril, enquanto escrevo isto, ele ainda ocasionalmente se desvia para a inconsciência. O garoto que estava em meu carro, Cary, foi liberado do hospital em apenas 3 dias e está se sentindo muito bem, considerando as circunstâncias. No culto de sexta-feira à noite, o irmão Branham nos contou sobre a visão que ele havia visto na América 2 anos atrás e que havia sido cumprida naquela tarde,
quando ele havia orado por aquele menino morto. O anjo havia aparecido a ele naquela noite antes do culto e havia lembrado a ele desta visão que ele havia visto há 2 anos antes e que ele havia, naquele tempo, contado a milhares. Agora ela estava cumprida. A vinda do irmão Branham Cuópio estava no plano eterno de Deus. Nós, da Assembleia Elim de Cuópio, nos perguntávamos por que o Senhor foi tão bom para nós que Ele concedeu justamente a nós o gracioso privilégio de receber o seu servo.